O lugar mais seguro do mundo, e você pega o teu dinheiro e manda lá, tu faz o L. É inacreditável. Ainda joga lá no interior da cidade que você mora, que tem uma praça, uma igreja católica, uma loja de sorvete aguado na esquina. E é pra lá que você quer voltar. Você precisa de atendimento psicológico. A bola vai bater 6. Já bateu. Aí você pega o dinheiro aqui valendo e coloca num lugar que não vale nada. Ah, porque eu vou comprar um apartamento num lugar que não vale nada. Vai pegar o aluguel, transfere o aluguel por dólar e... Ai, por que Deus me abençoa? O que está acontecendo? Você não larga o que está preso? Larga, meu filho! A polêmica da semana de André Valadão. Sim, cada semana existe uma polêmica envolvendo o nome de André Valadão. Dessa vez, ele disse que o Brasil não vale nada. Acompanhe o que foi dito pelo reverendo Caio Fábio sobre André Valadão há algum tempo atrás. E depois, deixe nos comentários a sua opinião sobre André Valadão. Ele é aquele que convida e tem prazer nos pecadores, nas meretrizes, nos estranhos, nos que eram aborrecidos pelos crentes todos. Ele acolhia com amor. Ele não foi reconhecido com cara de gente, de homem, operando milagre, ressuscitando mortos, abraçando as pessoas só porque ele abraçava aqueles aos quais a religião não gostava, e a religião o matou por causa disso. Não matou por ter matado ninguém, ele foi morto por ter ressuscitado Lázaro. Foi a última gota. Até a ressurreição foi razão para matá-lo. Agora imagine se ele vem, pelo menos, com a cara do Cristo que expressa seu caráter, conforme ele se manifestou a João. Vai ter muita gente dizendo, está amarrado, não é o meu Jesus. E vão correr fugindo. Meu Deus, imagine esse cenário, porque ele não é apenas uma construção ficcional. Com base em quem os crentes são, na sua maioria, eu ouso afirmar que será assim. Eu chego aqui com essa cara de gente feia, de gente vivida, com olheira para lá, com olheira para cá, com pé de galinha, com velhice marcando a cara. Há 50 anos na estrada, pregando o Evangelho, sem falsificar Jesus. Agora, tem gente que já me chamou de anticristo, de 25 anos para cá. Aqui mesmo em Brasília, uma igreja que me amava, quase me adorava, de tanto que me amavam. Quando eu me divorciei, tomei as decisões que eu tomei e me desliguei de todas as instituições religiosas, disseram que agora eu era o anticristo. Houve outros que me chamaram de Belzebu. Houve outros que me chamaram de endemoninhado. E há quem chame até hoje. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, ele é habitado por Satanás. O que vocês ouvem dele, aquele encanto, aquela sabedoria, aquilo tudo é Satanás quem dá a ele. Imaginem só. E não é uma figura, é só o cabelo que é maior do que o da maioria, mas e daí? A barba, que hoje quase todo mundo tem, virou moda. Eu já uso a minha desde 18 anos, sem alteração. Estou aqui com a mesma cara, reconhecível. Hoje eu vi o André Valadão dando uma palavra no YouTube. Quando eu ia entrando aqui, eu abri o YouTube, aí tinha lá ele dando uma entrevista, eu vi que o tempo era curto, acho que eram 2 minutos. Eu falei, vou ver o que o Andrezinho está falando aqui, porque eu conheci menino, ele e a irmã dele. Eu ia bastante lá na Lagoinha, eu era amigo do Márcio, querido. Eu tenho muito carinho pelo Márcio até o dia de hoje. E ele estava lembrando naquele tempo, quando o Caio sofreu aquelas coisas e se separou, ele tinha muitos compromissos agendados. E ele não queria ir aos compromissos porque ele tinha se separado. Olha só, ele, em vez de considerar isso uma virtude, porque a maioria iria na cara de pau. E eu cancelei tudo. Cancelei compromissos na Europa com 80, 90 mil jovens. Na Alemanha com 30, 40 mil jovens. Na América Latina toda, em Portugal, e nos lugares os mais variados, nos Estados Unidos, para milhares de pessoas, no Canadá. Por quê? Porque eu achava uma hipocrisia eu estar me divorciando e ir lá pregar. E aí ele disse o seguinte, então ele, porque estava se divorciando e não se sentiu bem para ir pregar, naquele tempo do Caio maravilhoso, ele disse, daquele Caio extraordinário, daquele Caio fantástico, ele ligou para o meu pai, para o Valadão,
e falou: Márcio, eu teria que pregar em Londrina. O lugar está entupido, está lotado. Ele usou a expressão, André, sold out. Está tudo tomado lá. E eu falei para o Márcio: eu não estou em condições de ir, eu estou me divorciando. Meu coração não está em paz para ir pregar para ninguém sem antes confessar o meu pecado para todo mundo. E eu estou sob uma promessa de que nos próximos 3 meses eu não vou falar publicamente no assunto. Foi um compromisso que eu assumi aqui intimamente com a pessoa mais importante da minha família, de que eu iria dar tempo ao tempo para ela própria se preparar e os nossos filhos. Ele falou assim, e aí meu pai foi e pregou no lugar dele, do Caio Maravilhoso. E eu fiquei pensando, digo, cara, ele já abraçou as minhas pernas. Eu me lembro de fazer noite de autógrafos lá na Lagoinha com ele, e ao lado do pai, ao meu lado, o garoto, me abraçava, carinhoso, meigo, sorridente. E eu pensando, o que é que mudou em mim? O quê? É o quê? Naquele tempo, eu não perseguia gays. Eu já acolhia gays. Na Vind, tinha lá uns 5, 6 gays que trabalhavam lá, e eu sabia que eram gays. Nunca ninguém foi posto para fora em lugar nenhum. Nas igrejas que eu pastoreei em Manaus, havia vários gays. E eu era apenas um pastor jovem, que começou aos 18 e foi ordenado aos 20. E nunca disciplinei ninguém por ser gay. Eu ajudava o indivíduo a ser um gay não promíscuo, a não morrer de ser gay. Lésbicas também lá em Manaus. Mulheres casadas que me procuravam e diziam, olha, eu só tenho coragem de falar para você, porque eu sinto que você não tem juízo no olhar. E me contavam, então eu não inventei nada. Eu já era assim. Passei a vida inteira ouvindo pastores, centenas de pastores gays no Brasil. De 73 até 98. Ouvi de muitos, de pastores que estavam tendo casos, e mais casos. Me procuravam, pediam ajuda. Eu ia ajudando o cara até que ele parava tudo. Até que ele dizia, olha, eu devo a minha vida a ti, meu ministério a ti. Milhares. Não estou exagerando quando eu digo milhares. Foram milhares. E aí, gente de todo lado. Ou pessoas que tinham filhos gays ou lésbicas. E me ligavam, olha, eu não sei como lidar com isso. Eu não estou falando de quando eu me divorciei para cá, não. Estou falando de antes. Posso mandar para ir morar em Niterói só para ficar perto da sua igreja e frequentar aí? Eu digo, pode, dizia. Quantos foram? Quantos foram acolhidos? E todo mundo sabia que eu era acolhido da própria Lagoinha. Toda vez que eu ia lá, alguém me chamava num canto e me dizia, eu não posso dizer para ninguém, mas eu preciso desabafar, eu sou gay. Como eles próprios sabem que lá está cheio de gays. Eles só não querem admitir, porque senão eles têm que trocar de discurso. E eles não querem trocar de discurso. Agora, como eu nunca tive problemas em falar tudo o que eu penso, eu sempre disse que nos meus ambientes, gay não era reprimido, era tratado com respeito, amor, reverência e acolhimento. Dizia nos congressos de pastores, está escrito nos meus livros, eles leram todos, chamaram tudo aquilo de Caio Maravilhoso, não tinha acontecido nada, como continua o mesmo. A única diferença é que antigamente tinha alguns que diziam, olha, a gente também aceita o que você está dizendo, mas a gente não pode falar, porque senão a gente vai ser expulso. Mas quando eu me desliguei de tudo e todos, e deixei de ser presidente da Associação Evangélica Brasileira, me desliguei de tudo aqui no mundo inteiro. Eu queria ser um cristão que vivesse exclusivamente pela fé, como quando eu me converti, sem ninguém, sem nenhuma referência que não fosse exclusivamente Jesus e a palavra. Aí comecei a publicamente aconselhar os gays, as lésbicas e as pessoas com transtornos sexuais no meu portal e no Café com Graça. Ficou cheio de gente de todos os tipos, de garota de programa a gay, todo mundo ia lá. Eu cheguei até antes de me converter à absoluta franqueza da vida, como aconteceu em 98. Tinha um gay que frequentava os congressos da Vind para pastores em Serra Negra, já é falecido, o Rogério, ele era um gay bem abichalhado, assim. Meu Deus, ele me abraçava, me beijava, ia para o púlpito enquanto eu esperava a pregação, se ajoelhava ao meu lado, botava a cabeça no meu colo. Vários pastores aqui, aos milhares, viram. E eu tinha compaixão dele. Às vezes me dava vontade de dizer, olha, volta para o teu banco. Algumas vezes eu disse, mas eu esperava ele ficar ali uns 5 minutinhos, só para ele não se sentir expulso. Depois eu dizia, meu mano, volta para o teu banco, tá bom? Você vai ver melhor de lá. Mas para não ofendê-lo, porque ele estava ali, porque me amava e amava o evangelho conforme ele ouvia de mim. E morreu, e eu o sepultei. Então, eu passei a vida acolhendo gente. Agora, quando eu comecei a responder no portal caifado.net,
com toda a clareza. Eu me lembro de um amigo meu, grande líder cristão no Brasil, em São Paulo, falou: Caio, que bom que você fala tudo, sempre falou. Aproveita agora e fala tudo, acaba com essa história, porque eu não posso abrir a boca, nem no aconselhamento. Os caras chegam aqui no aconselhamento e eu fico com vergonha de dizer que eu creio como você, porque eu tenho medo que eles saiam daqui e digam para alguém. E aí eu seja chamado pelos meus diretores e seja acusado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mandando todo mundo ler o teu site, porque lá tem resposta para tudo. Então vejam bem, um cara que está aqui, a mesma cara, não é reconhecido só porque o cabelo cresceu e a coragem de dizer na cara de qualquer um e de todo mundo que Deus ama quem Deus ama e que Deus ama todos aqueles aos quais Jesus amou e com eles comeu e com eles bebeu e a eles acolheu e a eles perdoou. Isso se transformou em algo que faz o André Valadão dizer o Caio maravilhoso de antes, sem ele querer admitir que a maravilha de Deus na minha vida nunca cresceu tanto, exceto para os olhos vedados pelo preconceito. E aí não enxerga nada. Quando você tem uma preconcepção, você não enxerga o que está sendo concebido, brotado e parido na sua cara. Assim, a preconcepção sobre Jesus é tão falsa, é tão perversa, é tão anticristo, é tão parecida com uma coisa completamente infantilóide, besta e boba, que quando Jesus verdadeiro se manifestar, vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai dizer que é o 666 que está se manifestando. 666. Quando na realidade, ele é aquele que João disse, que tem a cabeça branca como a lã, que tem olhos como chama de fogo, que tem a face como sol a pino, que tem o cinturão de ouro no peito, vestes talares glorificadas, os pés como bronze polido, que carrega as 7 estrelas, os candelabros, que anda no meio dos candelabros, anda no meio das igrejas e as igrejas não o percebem, não o veem. E aí eu queria recomendar o meu livro, O Apocalipse das Igrejas, que está aí no portal caiofabio.net. Leia o Apocalipse das Igrejas, para você ganhar uma concepção aberta de quem é Jesus e de como ele não está preso ao Franco Zeffirelli, ao Jesus de Nazaré, nem ao William Dolphy, na Última Tentação de Cristo, nem ao Jesus do Mel Gibson, nem o Jesus de quem quer que tenha sido, de Godard. Não, ele vem com a cara glorificada, que ninguém nunca viu, até o dia de hoje. E vai ser choque e surpresa para quem não carrega o testemunho do Espírito Santo no coração.